Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Tem muitos casos de reencarnação, conforme eu falei antes, né? Esse é o melhor, vamos lá. É a história de um menino que se lembra ter sido piloto da Segunda Guerra Mundial. Rapaz, tá maravilhoso, vocês estão de parabéns, hein? Meu pai, melhor lugar que eu vi. E melhor imagem, tudo, estrutura toda aqui, viu? Então de parabéns, mesmo. Vamos lá. Ó. O James Leininger era um menino na época, de 3 a 7 anos mais ou menos, que ele era filho de Bruce Leininger e Andrea Leininger, lá nos Estados Unidos. E ele não conseguia dormir à noite, porque ele tinha muitos pesadelos. Então, os pais dele não entendia o que era. E não deixava ele assistir televisão, controlava tudo. Mas ele sempre sonhando com aviões, explosões, mortes, guerra, com 5 anos. Aí, pessoal, deve ser meio estranho, né? Ele dizia que via acidentes, aviões, explosões, lembrava muito disso. A turma não sabia o que era. Um dia, acho que era um sábado à tarde, sim, ele acordou, ele estava na sala e ele virou os pés para cima. Imagina que eu estou sentado aqui e virei os pés para cima. Começou a chutar o ar. Aí a mãe olhou, André, o que está acontecendo? Ele falou, eu tô tentando quebrar a cabine do avião. Pra escapar ali. Aí, sábado à tarde, sem televisão, ele fazendo isso. O que é isso? Sonhando, ele tava acordado. Ah, tava acordado. Tava tendo uma lembrança de outra vida, né? Ah, sim. Aí, como assim? Aí o pai veio, chamou o marido, né? Bruce, vem cá, escuta, o empresário nos Estados Unidos, troquei e-mail com ele, tá vivo. Olha o que o menino tá falando. Ele... O que aconteceu, James? Ele falou, eu tô tentando quebrar o vidro da cabine para mim sair fora. Mas como sair fora se você tá aqui em casa? Tá? O que acontece? Ele ficou meio confuso. Você era um piloto? Você lembra ter sido alguma coisa assim? O que aconteceu? Eu era um piloto de avião. Então ele começa a falar que era um piloto de avião. Olha lá, vamos lá. E ele, quando ele era pequeno, ele sempre fazia desenhos e mostrava para o pai, com 3 anos. Esses desenhos sempre tinham aviões, guerra, brigas, e o pai não entendia por quê. E ele escrevia James 3 nos desenhos, né? Aí o pai dele, ouvindo ele falar da guerra, falou assim, escuta, se você era piloto, de que país que você era? Aí ele respondeu, americano, era dos Estados Unidos. Sim. Aí o pai falou, nós moramos nos Estados Unidos, então, pô, é meio básico isso daí, né? Falar que é de outro país ia ser estranho. Tá, e como é que era o seu nome? Ele falou James. Aí o pai falou, mas James é seu nome atual. Não, na outra época ele bateu o pé no chão e também me chamava James. Aí o pai, né, meio assim, protestantes, né, religião oficial dos Estados Unidos, evangélicos protestantes, não acredita em reencarnação. Tá, James, e você lembra o seu nome completo? Não, não lembro. Também uma pessoa de 4 anos, 3 assim, lembrar o nome e sobrenome de outra vida, mas ele lembrou muita coisa, isso daí foi só um detalhe. Aí falou, e o que você lembra mais? Você lembra o avião que você pilotava, né? O pai começou a estimular ali. Estimular ele, vamos investigar. Detalhes, né? Exatamente, Bruno. Aí ele falou, eu pilotava um Corsair. Corsair. Vamos guardando os nomes aí. Aí o pai, o que é isso? Né? Isso foi em 2000 e pouco. Hoje ele já é adulto, né? A gente comentou isso, barbudão, tudo, sim, tem uns 20 e poucos anos. Aí Corsair, o pai anotou. Americano, tá? Avião. E de onde que você saía, né? Se você era americano, contra quem que estava guerreando? Ele falou, contra os japoneses. Aí pai, bom, existia uma guerra que os Estados Unidos combateu contra o Japão. Pode ser que seja verdade, pode ser que não. Vamos guardar. Aí o pai, tudo que falava com ele, escrevia. Aí falou, você lembra o nome de mais alguém? Ele lembrou o nome de um outro piloto. Falou o nome do piloto, né? Falou, você lembra de onde que saía esse avião? Aí o menino falou assim, saía de um navio muito grande, um porta-aviões. Ele não sabia o nome correto, né, criança? Tem que dar um desconto para ele. Sim. Saía de um navio. Ah, e você lembra do nome? Né? O pai só cutucando. Eu lembro, chamava Natoma. Aí o pai de novo falou assim, mas Natoma é um nome japonês. Sim. Onde já se viu que nos Estados Unidos vai ter um porta-aviões com nome japonês? Aí o pai anotou, Natoma. Tá. E aí o pai foi pesquisar, depois dessa conversa, né? E o menino falou assim, olha, uma bomba explodiu bem na frente do avião, bem na hélice, bem na ponta do avião. Tá, tudo bem. O pai foi guardando essas informações. E seguiu. Aí o pai falava assim, você... Opa. Pode ir. Eu acho que tá travado ali, ó. Clica fora. Aí foi.
Agora acho que vai agora. Ali? Ah, tá, Foi. beleza. Olha lá. Então, olha lá, o desenho que ele fazia. Sempre tinha um avião bombardeando, atirando em algum lugar. Aham. Rusticamente é um avião e um navio embaixo, né? Ah, Ele atirando de cima. Sim, sim. James 3. Aí o pai falava assim, mas o seu nome é James. Não, mas o piloto também chamava James. Ele falou, mas por que você coloca James 3, né? Bom, aí passam os dias, o pai pega e resolve escrever, vai pesquisar na internet e ele descobre que tem um porta-aviões chamado Natoma Bay, de 1945, época que os Estados Unidos lutou contra os japoneses. O Japão, é. Sim. Falou, caramba, meu pai, o que é isso? Moleque de 3 anos. 3 vai anos ter- falou um negócio desse, como é que pode? Nem eu não sabia disso, né? O pai falou, e a mãe também. Ah, Aí a mãe, que era a Andréia, interessante que ela falava assim, deve ser a reencarnação de algum piloto. Aí o pai, protestante, não, essa palavra não entra nessa casa, não existe reencarnação. Né? Nós sabemos que não existe reencarnação. ele lutava Olha, ali mas contra... pode ser, não sei o que, tá. Aí o pai pega e escreve para a Marinha dos Estados Unidos e fala, olha, não, ele falou que estava escrevendo um livro. Estou escrevendo um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, estou querendo mais informações. Você pode me passar o nome dos pilotos que serviram lá, tal? Aí ele recebe. Ele demorou 5 anos pesquisando tudo, né? Recebe o nome dos pilotos. Tem vários nomes, inclusive James. Só que tinha mais de um James, né? Acho que tinha 3 ou 4. Aí ele vai e fala com o menino de novo. Você disse que seu nome era James, você não lembra o sobrenome? Ele falou não. Aí ele fala. Aí ele lembrou do desenho ali, ó. Vamos voltar. Olha lá. James 3, tá vendo? Lá embaixo. Uhum. Falou, por que James 3? Aí o menino fala assim. Fala assim, não. Ele fala assim, é porque eu sou James, o piloto era James e o pai dele também chamava James. Então eu sou o terceiro James. Aí o pai, caiu a ficha. Falou, vou olhar os pilotos que tem o nome de James, tinha os 4, e vou ver quem que também chama James o pai. Descobriu que só tinha um. Chama James Houston, o pai, e o filho James Houston Jr. Olha que coincidência. E o menino escolheu nascer como James por quê? Ou, digamos assim, orientou a mãe, sei lá, deu alguma intuição para escolher, porque já era o nome dele, né? Tá. Aí o pai vai lá ver outro desenho ali, ó lá. James 3. Para o papai, to dad from James 3. Tá? Desenho feito em 2002, assinado como James III. Caralho, o moleque era bombardeador mesmo. Ele era. Olha lá, tudo atirando, era só isso. Pastelou 3 Explosões, japoneses ali embaixo. Bombardeador mesmo. Aí o pai descobriu o Natoma Bay. Aham. E aí o pai pergunta assim, já que eu descobri o nome do piloto, que tem um pai que chama James também, que avião que usava aí? Aí a turma vai lá e ele começa a pesquisar nos arquivos, olha lá. Corsair lá que ele falou. Corsair, ele chegou a pilotar o nome do James Houston Jr., piloto de Corsair antes de entrar para o esquadrão VC-81, que é o esquadrão que servia lá no Natoma. Uhum. Ele consegue também uma foto de todos os pilotos, todo o pessoal que serviu lá. E aí o menino lembra do nome do amigo dele, piloto. Lembra que eu falei que o pai perguntou? Ele fala assim, sim, eu lembrei agora, pai. Eu tinha um amigo piloto que chamava Jack Larsen. Jack. Aí o pai, mas Jack também, igual José, pô, todo mundo chama esse nome aí. E como é que é o sobrenome dele? Ele lembra, fala Jack Larsen. Aí o pai, usando o Google na época, né? Já tinha Google, 2000 e pouco. Vai lá, descobre que tem um Jack Larsen, tá vivo. Tá vivo ainda. E aí ele manda, troca mensagem, aqui ó, Larsen, foto. tá vendo aqui ó, tá aqui ó, quarto ó. 1, 2, não, segundo. E aí a gente, Oitavo. Houston, ali ó, tá vendo, né? E tem alguns nomes aí que a gente vai conversar depois aí, tá? 7 de fevereiro de 45. Aí ele entra em contato com o Jack Larsen e fala, olha, meu filho tá dizendo que foi um piloto, eu sei que é uma história meio estranha, ainda mais para americano, né, não são espíritos e tal. Você não gostaria de conhecer ele para ver se ele lembra de alguma coisa a mais? Nós estamos escrevendo um livro e tal. Aí o Jack Larsen, olha lá, Jack Larsen, tá vivo aqui na época. E é o menino. Tudo que ele mexia era coisa de aviação, né? Até o macacão do Macacão e tal. Aí o Jack Larsen fala assim, olha, eu tenho um capacete que era da Segunda Guerra Mundial que eu trouxe para casa, que é meio complicadinho, é bem diferente dos de hoje, não é todo mundo que sabe mexer. Se ele souber manusear isso daí, a gente tem que ficar atento, porque não é todo mundo que sabe mexer. Então eu vou até aí, visitou, o menino ficou todo contente.
Aí o que acontece? O menino fazia todos os brinquedos dele parecendo uma cabine de avião. Misturava aqui, misturava ali, era tudo... A cadeirinha ali no carro, ele meteu de poltrona do avião. Olha lá, colocou ali na frente para pilotar, pegou o capacete do Jack Larson e soube mexer todos os botõezinhos, todas as coisas que tinha ali. Aí o Jack Larson falou, opa, meio estranho. Meus filhos não sabem fazer isso, né? Meus filhos não sabem fazer isso, como é que esse menino sabe, né? Tá. Eu tô acelerando bastante aqui a história, porque tem bastante coisa para mostrar. Bom, aí o pai já começa a desconfiar que, poxa, muita... Descobriu o nome, tá vivo, sabe mexer no capacete, lembra do nome do porta-aviões, lembra do nome do avião, lembra do nome do piloto, do pai do piloto. Pô, já deu umas 5 declarações, né? Aí o pai tá um dia brincando com o menino, e o menino brinca com aqueles bonequinhos de G.I. Joe, sabe? De Falcon, G.I. Joe, que são soldados, né? Sim, sim. E aí tinha um que era loiro, cabelo preto e outro meio moreno claro. Ruivo, louro e moreno claro. E o menino chamava os bonequinhos por nome de pessoas. Não Superman, Clark Kent, nada disso. Ele chamava assim, ó, Leon, Billy e Walter. Para que você está fazendo? O Leon, o Billy, o Walter. Aí o pai, que coisa mais esquisita. Nome de gente, por que você está usando os bonequinhos para falar isso? Aí ele fala assim pro pai, ó que interessante. Essa é de arrepiar. É o nome dos meus amigos que me receberam no céu quando eu fui para lá. Depois que eu morri. Aí o pai, meu Deus, esse moleque, né? Só me causa surpresa. Com 3 anos de idade, pô? De 3 a 5, por aí, né? Foi passando. Aí o pai vai lá, bom, vamos descobrir se esses nomes são de piloto. Se são da Marinha, pelo menos, do navio, né? Não precisa ser respectivamente piloto. E se eles morreram antes do meu filho, do piloto lá, do James Russell Jr. Aí o pai recebe. Bom, vamos lá. Então aqui, ó. É o mesmo nome dos meus amigos que eram pilotos que me receberam no céu quando eu fui para lá. Leon. Aí o pai recebe uma lista lá da Marinha. Aqui, ó. Os bonecos de G.I. Joe. O Leon morreu em outubro de 44. O Billy em novembro de 44. O Walter morreu em outubro de 44. E o James Russell Jr. morreu em março de 45. Então, pela lógica, esses 3 deveriam estar no plano espiritual, que os americanos chamam tudo de céu, né? Lá não é colônia espiritual, né? Nosso lar é tudo céu. Não existe vida após a morte, é céu. Então eles estavam no céu e receberam o piloto. Já bate mais uma informação. Já é para ficar desconfiado, né? Aí o pai consegue as fotos de todos. Olha lá. Leon Steven Corner. Olha o cabelo dele. Aí, aqui em cima. Aqui embaixo é o próprio James Russell Jr., o piloto que faleceu, né? Acima o amigo dele. Aqui o Billy Rufus Piller. E embaixo o Walter John Devlin. Ele conseguiu as fotos dos 3. Aí o cabelo deles coincidia com os dos bonequinhos também, a aparência. Falou, meu Deus do céu. Lembrava ali. É muita coisa, né? Então... Pode tomar uma água aí. Enquanto isso, o pessoal vai comentando aí. Tá achando da live. Vamos lá. Aí um dia o pai dele, já de tanto fazer pesquisa sobre a guerra, está com um livro do Japão, olhando assim na sala, o menino passa e olha uma imagem e ele fala assim pro pai, olha que interessante, gente, ele olha para a imagem e fala assim, pai, o meu avião, o avião do James caiu aqui. Olha a coincidência das coincidências da coincidência. Tem 1 bilhão de fotos do Japão e justo no lugar onde caiu o avião. Aí ele fala, o avião caiu aqui. A espiritualidade acho que planeja tudo isso para vir a público, né? Para comprovar. Aí o pai olha, tem certeza? Caiu aqui. E aí, olha lá, vou mostrar para vocês. Essa é a imagem que ele estava vendo, olha lá. Lugar onde James Russell descansa em paz. Futamiko Tishijima. Ele olhou aqui, ó, essa pedra, tá vendo essa pedra aqui, sim. ó? E caiu por aqui, assim. Essa pedra chama Welcome Rock, pedra de bem-vindas. Acho que muita gente talvez bateu aí, não sei o que é, numa baía, né? Pode ficar caiu por aqui. Aí o pai deve, né? Vamos ligar para a Marinha. Vamos pegar os relatos da Segunda Guerra para ver se tem o trajeto do avião, onde caiu. Tem, lógico, tem tudo registradinho lá, milímetro por milímetro. Conseguiu um relatório de combate da aeronáutica do dia que faleceu o James Russell Jr. Ó que maluco aqui. Então, vamos lá. Aí tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilotos. Tá vendo? O Larsen ali, ó. O Houston do lado.
Greenwich do lado aqui, depois nós vamos ver esse nome. Greenwald e Gingrich. Tá? Então o Huston e o Larsen eram bem amigos, eles estavam próximos ali. Eles saem, só que chega aqui não chegam todos. Chega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saíram 8, né? Um cai aqui, ó, crash, tá vendo escrito? E vai lá, é justamente o James Huston. Foi o único que caiu. Próxima à pedra ali. Da Marinha. A pedra do ladinho ali, ó. Caramba, só isso daqui já acabou. Dá pra colocar tudo na pasta e ir embora. Já vale a noite, uma coincidência dessa, né? Aí o pai, nossa, muita coisa. Aí o pai começa a levar o menino para algumas exposições da Segunda Guerra Mundial de navios onde tem veteranos da Segunda Guerra Mundial. Ele chega num lugar e ele vê um canhão 127mm. E ele fala, pai, tinha um igualzinho esse daqui lá no Natoma. Aí eles vão conversar com o veterano. Fala, tinha um desse daí lá? Porque eles estão no Museu Nimitz, né? E aí o marinheiro fala, tinha, mas precisa saber onde que ficava. Se era na frente, atrás, direita ou esquerda, né? Popa, proa, eastboard, bomborda. Se ele souber isso, aí, né? Aí já... Porque em qualquer lugar do carro, você fala, tem uma bola dentro do carro, onde que tá? Tá no porta-luva, tá no porta-mala, tá onde? Aí o menino foi e falou onde que ficava. Aí o marinheiro confirmou, falou, é verdade, ele acertou também. Tá? Mais uma. Caramba. Bom, aí vai, olha quantas coincidências. O pai conversando com ele... Não é coincidência mais não é mais coincidência, né? Aí o pai fala assim pra ele, você lembra da sua família que você teve? Suas irmãs, irmãos, tinha irmão? Ele falou que sim, tinha 2 irmãs. Lembra o nome delas? Lembro. Aí ele lembrou, começou a aflorar. Lembra que a gente comentou, até os 7 anos de idade, as crianças, algumas, né, lembram de bastante coisa de outra vida? Porque teve uma vida adulta que durou mais tempo do que a de criança. Sim. O cérebro, apesar de ser o cérebro espiritual, tem registros mais fortes, né? Mais anos impregnando aquela informação. Aí ele fala, eu tinha uma irmã que chamava Ruth e a outra chamava Anne. Aí o pai, será que alguma delas podem estar vivas? Aí vai ser maravilhoso. E ele vai pesquisar, olha lá, e descobre depois, né, que uma das irmãs está viva. A Anne está viva. Essa foto em 1928, depois ele conseguiu com ela, com a Anne, olha lá. Ele lembra o nome dela. Lembra o nome. E aí eles convidam ela, né? Mesma coisa com o Jack Larsen. Olha, meu filho está dizendo, é uma coisa de louco, mas será que você podia vir aqui? Aí a senhorinha vem, na época, 86 anos, ó. Setembro de 2004, ela tinha 86 anos. E ela vai, olha, até parece um pouco os dois, né? Por incrível que pareça. Mas, e a hora que ela entra na sala, o menino olha para ela e chama ela pelo apelido de criança. Eles eram crianças quando, né? Aí ela toma um susto. Mas como é que você sabe meu apelido? De cara, apelido? Não tem escrito em lugar nenhum isso daí. Ninguém sabe. Eu vim de outro lugar, né? Não sei quantos quilômetros, lá centenas de quilômetros. Aí ela fica impressionada. E aí ele olha para ela e fala assim, você lembra quando nós éramos pequenos? Ó, mais uma coisa atrás da outra de coincidências, né? Lembra quando nós éramos pequenos que o nosso pai fez a gente passar a maior vergonha? Aí ela vai buscar na memória. Lembra? Aí ela lembra, fala, sim, eu lembro. O que aconteceu? O pai bebia muito, era alcoólatra, e ele foi internado. Naquela época, em 1928, 30, por aí, não era muito normal. Igual hoje em dia, né? Alguém ser internado por bebida e parar de trabalhar, era uma vergonha numa cidade pequena. Sim. Então era um vexame, todo mundo ficou sabendo, e eles passaram uma vergonha. A mãe, os filhos, tudo, e ele guardou isso. E aí ela falou, meu Deus, é verdade isso aí. É uma coisa que é só da minha família, não está nem em jornal escrito isso, em revista, em livro, nada. Como que você sabe disso, né? Eu sou, igual o Divaldo aquela vez lá, eu sou o dirigente, né? Aqui eu era o piloto, então, olha lá, confirma isso. Aí ele pergunta para ela assim, mais uma, né? Você tem aquele quadro que a mamãe pintou seu? Aquele quadro que você estava usando um macacão cor-de-rosa? Eu lembro que a mamãe pintou, a mulher quase infarto, 86 anos. Meu Deus, eu tenho esse quadro, olha lá. Realmente ela tem o quadro de um macacãozinho vermelho, cor-de-rosa, que está guardado no sótão. Olha quantas declarações que um menino de 5 anos... Que bate ali, nenhum adulto consegue lembrar de tanta coisa assim. Aí já vimos mais da metade, já estamos indo para o final, 70%, 80%. Aí, um dia tem uma tempestade lá nos Estados Unidos e derruba muita folha, galho de árvore. O pai está recolhendo as folhas assim no chão, aquele tridente, né, pegando.
E aí ele olha pro menino assim, pro James, e fala assim, James, você sabe que eu te amo? Aí o menino olha pro pai, fala isso daqui. Eu sei, pai, que o senhor me ama. É por isso que eu resolvi nascer com vocês, com você e com a mamãe. Aí ele, como assim? Você não existia antes de nascer? Uhum. Que história é essa que você escolheu nascer com a gente? Né? Porque você me ama, né? Porque a gente já vem, né? Falamos isso da outra vez, de outras vidas, já nascemos em família juntos. Falei, mas como assim? Como que você sabe disso, né? Ele falou, eu estava com vocês dois quando você conheceu a mamãe, num jantar no Castelo Cor-de-Rosa. Ele usou uma linguagem de criança. Aí o pai, voltou atrás, lembrou que ele trabalhava, olha lá, ele trabalhava numa empresa que promoveu uma reunião num hotel que por coincidência era pintado de cor-de-rosa e parecia um castelo. Puta. E o menino usa a linguagem de criança. E ele lembrou que ele conheceu a esposa lá, depois da reunião, ele foi andar na praia com ela. E ele fala assim, eu estava acompanhando, olha lá, eu vi você e a mamãe conversando, Na praia. eu vi você e a mamãe conversando e andando na praia após o jantar no Castelo Cor-de-Rosa. Rapaz, aí o pai que também quase infarta, né? E era verdade, ele falou, é verdade mesmo. Depois do jantar eu convidei sua mãe. Por isso, lembra que eu falei da outra vez que já está tudo mais ou menos em engrenagem? Aham. Para quem você vai conhecer, quem que vai ser o filho, quem que não vai, já é tudo planejado pela espiritualidade. Não existe coincidência. Deus não joga dados, ok? Tá ok. É tudo planejado. Bom, então vamos lá. Aí o pai vai, lembra do hotel e consegue uma foto, olha lá. É realmente Hotel parece. Cor-de-Rosa, onde conheceu os pais. Royal Hawaiian Hotel. Falei, meu Deus, quantas coisas aí, a mãe. Isso deve ser reencarnação. Não, essa palavra não entra aqui nessa família. Não existe reencarnação. Ele certo? lutava ali. Não pra existe sol, meteoro, não Ele existe essas ainda coisas. tava nessa- Tava, né? Aí, naquela época, as emissoras de TV já souberam que dessas coincidências, foram entrevistar ele e tudo. Tinha uma repórter entrevistando ele um dia, uma repórter, não lembro se era homem ou mulher, filmando assim, quando de repente bateram na porta e era uma encomenda do correio. Aí eles foram atender, era uma encomenda que a irmã dele, a Anne, mandou lá do outro estado onde ela morava. Por quê? Quando o James, piloto, morreu, pegaram os pertences dele e mandaram para a família. E nesses pertences tinha um busto de George Washington, tipo aquele peso para colocar em cima de papel, né? E um pequeno avião de metal. E aí a Anne pensou assim, vou mandar para ele, que vai que ele se lembre de mais alguma coisa, né? Mandou e naquela hora chegou o pacote, ele não sabia ainda o que era. Então ele foi tudo alegre lá, abriu o pacote e viu o busto de George Washington, aqui ó, e o pequeno avião de metal. Ele pegou o busto e foi, o rosto, colocou a cabeça, né? Colocou em cima dos papéis da escrivaninha do pai, que é igual ele fazia no porta-aviões. E o avião de metal, ele pegou e cheirou o avião assim. E aí a turma falou, o que você está fazendo? Ele falou, isso daqui está cheirando porta-aviões. Aí tudo, nossa, mas quantos anos? 2004 para 45, 60 anos depois, né? 60 anos depois. Aí a turma pega e manda para um laboratório químico para ver se tinha impregnado alguma coisa do porta-aviões. E tinha diesel do porta-aviões ainda. Caraca. Impregnado no aviãozinho. Gente do céu, é muita coisa. Então só aí também já deu tudo, né? Aí finalzinho, estamos nos 99%. 89 de segundo tempo para acabar essa história. Tá tranquilo. Tem uma reunião de veteranos e o menino já está começando a participar, já vê tudo, sabe os nomes, tudo. E aí um dia aparece um piloto lá que nunca havia ido, que ele era grandão, enorme, ele não queria ir para não lembrar da guerra, tal, mas ele falou, quero testar esse menino aí, quero ver se ele, né, também não acredito, pode ser coincidência. Uhum. Tá Pô, todo mundo na dúvida. Acertou 20 vezes na loteria, coincidência, coincidência. Aí o homem vai lá, o pai afasta um pouquinho, o Bruce, ele vai perto do menino, põe as mãos para trás assim, curva a cabeça e fala assim, nunca tinham se visto, você sabe quem eu sou? Aí o menininho olha para cima assim e fala, sei. Aí chega o pai assustado, né, que o homem tinha um vozeirão, o que aconteceu? Eu quero saber se ele sabe quem eu sou. Aí ele fala, eu sei quem é. Como que é o nome dele então? Pergunta. Ele fala, Bob Greenwald. Aí o pai olha pro piloto, seu nome é esse mesmo? Fala, sim. Como que esse menino conheceu minha voz? O menino fala, como que ele me conhece? Ele falou, eu reconheci a sua voz. Então, né, não existe nada mais documentado, cheio de coincidências ou de
declarações tão fortes assim. É verdade também. Bom, aí a última questão aqui é que eles estão já, depois de um tempo, assistindo TV, o filho, James e o Bruce, e aí tá passando uma reportagem da BBC também sobre a Segunda Guerra Mundial. Passa um avião na tela e o comentarista da BBC, que é famosíssimo, né, fala, aqui passou o avião tal. Aí o menininho olha, pai, aquele avião não é o nome que ele falou lá. Como não, ele é especialista da BBC, você vai duvidar dele? Pai, tô falando que não é, que ele, lá é outro nome de avião. Lá vai, ele escreve para a BBC, olha, marca os minutos. Há tantos minutos da reportagem tal, passou um avião. Meu filho fala que é outro. Vocês poderiam verificar aí? Vem lá o especialista e fala, me desculpe, eu errei, seu filho está correto. Caraca. Então é muita. Eu nem tinha visto um avião daquele ali. Olha lá. Então, ele foi informado pelos pesquisadores que realmente eles estavam errados e James disse corretamente o nome do avião. Aí o Bruce, o James está brincando com aviãozinhos pequenos e tinha bombardeiros e caças. Não sei se vocês sabem disso, mas né? Tem diferença de nomes, né? Os caças, que são mais rápidos, sempre é nome de homem nos Estados Unidos, né? E os bombardeiros, nome de mulher. E aí o menino está brincando, o pai vê, fala, por que você está chamando esses nomes? Aí ele fala, explica isso pro pai. Onde você descobriu isso? Eu sabia daquela época, né? Aí ele vai conversar com o piloto e pergunta, né? É verdade isso daí? Fala assim, os homens dão nome para os caças e as mulheres para os bombardeiros. Tanto que quem jogou a bomba atômica era o bombardeiro, né? O nome do avião colocaram na ponta lá, Enola Gay, que era o nome da mãe do piloto. Não sei se vocês sabem disso, né? Bom, aí já estamos nos 99,9. Uma empresa do Japão descobre toda essa história e convida eles para irem até o Japão. Aí o pai fala assim, eu quero ver se é verdade. 15 declarações depois, ele fala, eu quero ver, já que nós vamos no Japão. Né? O pai meio que relutava ali por ele teimoso, não acreditar, né, teimoso pra caramba. Eu duvido, que não sei o que, Mas ele já deu tantas declarações, não. Só a hora que a gente afundar lá e ver que o avião tá lá embaixo, que eu vou acreditar, né? Teimoso, né? Temos assim, em desobsessão nós temos muito isso, tem espíritos teimosos, tanto encarnado quanto desencarnado. Sim. Teimosia continua depois da morte, a gente falou isso. E aí eles vão lá perto do Welcome Rock, olha lá, com uma equipe japonesa, com uma lancha, e a hora que chega lá, o menino pega e bate continência. Olha que interessante, nem militar ele não era, ele bate continência onde afundou o avião. E depois que ele bate continência, ele começa a chorar, aí ele faz a catarse, né, que a turma chama em regressão, tudo mais, né? Ele põe pra fora aquela emoção, porque ele era um menino traumatizado, né, cheio de lembranças de guerra e tudo mais, não era criança normal. Podia desenhar uma bola, uma casinha, mas ele só desenhava tiro, bombardeio e tal, né? Acordava gritando à noite. Então, a hora que ele bate continência e volta pra casa, ele sara, digamos assim, desses pesadelos. Aí ele faz desenhos pacíficos, olha lá, mostrando uma baleinha, peixinho, todo mundo nadando, sem tiro em ninguém, bandeirinha do Japão. O avião tá ali. Ninguém atirando em ninguém, passarinho voando, céu, nuvem, tá? E aí ele ficou curado. Você vê que interessante. Ele teve que relembrar isso para se curar. Ele teve que ir até o local para meio que tirar aquele trauma que ele tinha, né? Colocar para fora, né? Isso, como você falou, né? Isso. Então, essa foi a história do James Leininger, do livro A Volta. Vamos lá. Vale a pena ler. Muito pouco divulgado, vale a pena fazer um filme. Eu falei brincando, não, eu comentei com vocês, acho que não. Eu escrevi pro pai dele, né? E eu falei que se ele tinha interesse em fazer um filme, eu que não tenho dinheiro nem pra onde cai morto. Aí eu falei, vai que cola, né? E eu vou procurar patrocínio. Ele falou, quantos filmes você fez na vida? Eu falei, não força, né? Eu não fiz nenhum, mas quem quiser, eu falei pra ele, quem quiser oferecer pra fazer um filme disso daí? Ele também falou, ninguém. Eu falei, então... Mas se alguém tiver disposto, que está assistindo, né, como chega fora do Brasil, disposto a investir alguns milhões, a gente pode fazer o filme aí, que eu tenho contato deles, tá bom?